Olá, meus amigos do canal Monte Sião, muito bom dia, a paz do Senhor para todos. Graças a Deus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Como disse o salmista, deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Meus amados, estamos aqui mais uma vez para levar até você mais uma mensagem da palavra de Deus para você, seguidor do canal Monte Sião. Nós vamos ler João capítulo 8, versículos de 1 a 12. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas, como insistisse em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, este texto aqui, nós temos algumas coisas a aprender com esse texto. Primeiro, não devemos sair por aí acusando quem quer que seja. Não devemos ficar acusando as pessoas, por mais que elas estejam erradas. Não cabe a nós julgar. Lá em Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 20, Deus ordenou a Moisés nesse sentido, dizendo que se alguém fosse pego em adultério, era para levar perante os juízes da cidade, não só a mulher, mas também o homem com quem ela estava adulterando. Na realidade, o texto lá fala primeiro no homem, fala no adúltero e na adúltera. E este povo aqui, os fariseus, os escribas, que sempre tiveram próximo a Jesus, não porque amavam Jesus, porque queriam apanhar ele em alguma falha. Ora, a lei mandava que as tais fossem apedrejadas, ela e o parceiro. Então, se realmente estes homens quisessem apedrejar esta mulher, eles não teriam levado ao Senhor. Eles teriam apedrejado eles mesmos, porque a lei o amparava. Mas eles estavam ali exatamente porque queriam apanhar Jesus em alguma falha.
Jesus poderia muito bem ter dito: olha, isso é com vocês. Se está na lei, faça o que a lei diz. Eles iam ter de que acusar a Jesus. Se ele dissesse: não apedrejem a mulher, eles também teriam alguma coisa para acusar, porque eles iam dizer: como esse homem diz que é filho de Deus e agora não quer obedecer à lei, a lei não manda nós apedrejar a mulher? Então, de qualquer maneira, eles estavam ali pelo único motivo: querer apanhar Jesus em alguma falha. Eles só não imaginavam que Jesus ia dar essa resposta a eles. Olhe, meus amados, a palavra de Deus, na carta aos Hebreus, ela diz que a palavra, ela é penetrante, ela corta mais do que uma espada de 2 fios ou de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções, pensamentos e intenções do coração. Ninguém consegue resistir à palavra. Ninguém consegue resistir. A palavra, quando ela chega no teu coração, ela vai trazer uma mudança espetacular na tua vida. É só você ouvir, prestando atenção, com fé. Ela tem um efeito, a palavra de Deus, ela tem um efeito de transformar as pessoas. E aqueles homens, eles conheciam a palavra, mas é daqueles que têm o coração endurecido. Mas quando Jesus levanta, ergue e olha ali e diz: olha, dentro de vós quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. Esta palavra foi no fundo da alma deles. A Bíblia diz que eles acusados pelas suas próprias consciências, eles foram se retirando um a um. Porque se era para cumprir a lei, por que eles não trouxeram também o parceiro que estava com a mulher? A lei não dizia que era para apedrejar os dois? Por que eles não trouxeram também o homem? Se foi apanhada em flagrante, não tinha como ela estar sozinha. Ela estava acompanhada com alguém. Uma pessoa só não adultera. Mas eles não queriam. Eles queriam apanhar Jesus em alguma falha. E esta palavra que Jesus falou foi no fundo da alma deles. E eles começaram então a se retirar, acusados pelas suas próprias consciências. E tem um ponto aqui muito interessante que diz: quando ele ergueu-se novamente e não vendo a ninguém, a não ser a mulher que estava em pé ali no meio, estava em pé ali ao lado dele, isso quer dizer que até aquelas pessoas que ele estava ensinando antes dos fariseus chegarem, também saíram acusadas. Ele não falou com aquela multidão que estava ali. Ele falou com os fariseus. Mas a palavra, ela é abrangente. Deus pode muito bem falar uma palavra comigo e esta palavra, ela atingir quem está do meu lado. Louvado seja o nome do Senhor pelo poder da palavra. A palavra de Deus é poderosa. E então a Bíblia diz aqui no versículo 2 que nós lemos, que ele estava ensinando. Ele desceu do monte, passou a noite no Monte das Oliveiras, de manhã desceu, foi ao templo, e as pessoas começou a se aglomerar perto dele, e ele sentando os ensinava. Quando chegaram então os fariseus trazendo a mulher. E o que acontece? Quando ele se ergue, depois deles insistirem na pergunta, ele dá aquela resposta e se abaixa de novo, continua escrevendo no chão com o dedo.
E ele ergue novamente, ele viu o silêncio, ele ouviu que calou-se. Ninguém falava mais nada. Porque você já prestou atenção aonde tem muita gente aglomerada, o converseiro, uns conversam uma coisa, outros outra, fica com um negócio de você não conseguir entender o que estão falando de tanta mistura. E silenciou. Ele estava ali abaixado, ele não viu. Mas silenciou. Quando ele percebe aquele silêncio, então ele se ergue novamente e olha em volta e não vê ninguém além da mulher. E aí ele diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor, ninguém. E então ele diz: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. O tema dessa mensagem é: Jesus não veio para condenar, e sim para perdoar. Esse é o principal motivo pelo qual Jesus não condenou aquela mulher, e nem condena a mim e nem a você, a não ser que nós insistimos em desobedecê-lo. Mas se nós propormos no nosso coração seguir a Cristo, seguir os seus ensinamentos, seguir a sua palavra, ele não vai nos condenar, porque ele não veio para condenar, e sim para perdoar. Pense nisso, meu amigo. Não importa o que você tenha feito ou o que esteja fazendo. O importante para Deus é o teu hoje, é o teu agora e daqui para frente. Veja o que ele disse para aquela mulher: nem eu também te condeno. Olha, o pecado de adultério era um dos pecados mais graves que existia, que Deus condenou, que Deus condenava, e ainda condena este pecado. Não é que exista um pecado maior e pecado menor, pecadinho e pecadão, tudo é pecado. Tudo que está escrito na lei é pecado, mas o adultério era mais grave. Como existem os crimes na lei dos homens, tudo é crime. Agora existe o crime mais agravante e o menos agravante. Os mais graves e o menos grave, de acordo com o ato que a pessoa pratica. Assim era na lei. O adultério, ele estava colocado dentro dos pecados mais graves que poderia existir. É tanto que a pena era a morte. A sentença era a morte. E tem pecado, e a Bíblia deixa bem claro, tem pecado que não é para a morte, mas tem pecado que é para a morte. Isso no tempo da lei. Graças a Deus que nós não estamos mais no tempo da lei. Nós estamos vivendo a dispensação da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, morrendo na cruz, para perdoar todos os nossos pecados, porque ele não veio para condenar, e sim para perdoar. Assim como ele me perdoou, ele pode perdoar você também neste momento. Aceite a ele como Salvador. Veja o que ela disse para a mulher, o que ele disse para a mulher: vá e não peque mais. Ou seja, até aquele momento ele perdoa. Daqui para frente, vá e não peques mais. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Eu não quero estender muito esse vídeo, mas eu quero encerrar dizendo para você: é a única solução para os teus problemas, para o teu pecado ser perdoado, é chegar aos pés de Jesus. Não importa como você chega. As pessoas chegam espontaneamente, mas tem outros que, como esta mulher, vão à força. Não espere ir à força, não. Vá espontaneamente aos pés do Senhor, em nome de Jesus. Amém, que Deus nos abençoe.